vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotineiro com Lapeta. Gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que é muito comum acontecer no Brasil, mas que aqui na Alemanha não é comum. Então, para você que gosta desse tipo de vídeo, de curiosidades sobre comportamentos de alemães, já meta o dedo no joinha agora no começo do vídeo. Vamos parar de enrolação? Veja o vídeo. Bom, gente, vamos pro vídeo? A ideia de eu gravar esse vídeo surgiu de uma conversa entre eu e minha amiga queridíssima Sandra Walter. Esses dias, um vídeo que eu fiz respondendo perguntas, se eu não me engano, eu comentei lá naquele vídeo algumas curiosidades, né, com a questão que os alemães são muito pontuais, que os alemães são muito metódicos e assim por diante. E daí a Sandra comentando comigo no WhatsApp, ela falou assim, Valéria do céu, mas tem muita coisa que eu me identifico com os alemães e aqui nos Estados Unidos a grande maioria das pessoas são assim também. Então eu me identifico muito. Daí nós começamos a conversar, né, sobre algumas coisas que nós brasileiros fazemos, que é culturalmente da gente. E ela falou, Valéria, desde o tempo de mocinha que eu morava no Brasil, tinha muitas coisas, desde a minha vida toda, a Sandra falando, que eu não me identificava e que eu não gostava e assim por diante. E daí eu falei, Sandra, daí ela começou a mencionar isso. Eu falei, Sandra, é verdade, eu também não gostava disso. Ou Sandra, é verdade, a gente é assim. Eu falei, Sandra, vou gravar um vídeo. Daí aqui eu anotei alguns desses pontos. Eu falei, Sandra, vou gravar um vídeo pra falar sobre isso. Então, é por isso que surgiu a ideia de gravar esse vídeo. Daí nós conversamos, fui pensando, falei, é verdade, a gente faz isso mesmo. Lá no Brasil, culturalmente, a gente faz isso e é normal. Ah, isso aqui é normal. E que aqui na Alemanha, gente, não é comum, não é normal. E se você estiver pensando em vir para a Alemanha, você já é bom vir sabendo disso para você não levar um choque, para você não levar um baque cultural assim logo de cara. Então, esses pontos que eu vou mencionar aqui com vocês algumas coisas que para nós no Brasil é comum, é considerado comum, mas que aqui na Alemanha no go, as pessoas não fazem assim e assim por diante. Então vamos lá para as anotações que eu fiz aqui. Mas se por acaso você vive aqui na Alemanha e se você tem um outro parecer, uma outra ideia, visão sobre isso, conta aqui nos comentários. Se por acaso ficou alguma coisa que você acha que eu deveria ter mencionado ou que é a sua opinião, me conta aqui também nos comentários, tá? A primeira coisa que eu anotei aqui é sobre a pontualidade. Gente, toda vez que eu falo sobre essa questão da pontualidade, é uma coisa que é levado muito a sério aqui na Alemanha. Eu até já falei várias vezes que a primeira lição que eu tive logo quando eu cheguei aqui, que eu fui morar com os meus sogros, foi a questão da pontualidade, que nós estávamos saindo, nós fomos convidados para alguma coisa que eu não me lembro ao certo agora, não me lembro mais o que era. E o convite dizia que era para as 3 horas. E eu desci, vamos falar, 3h05, 3h10, porque, né, falei, gente, quando eu desci, ele estava me esperando. Ele falou assim, Valéria, aqui na Alemanha, não é quando o convite diz que é para as 3 horas, quando você tem um compromisso para as 3 horas, o compromisso não é nem às 2h59 e nem às 3h01. O compromisso é às 3 horas. Então, foi um tapa na cara que eu levei, que eu sempre brinco assim, que eu levei. E desde então, eu levo isso pra vida. Então, gente, a questão da pontualidade daqui na Alemanha é levado muito a sério. Em qualquer circunstância, a pontualidade é levada muito a sério. E eu aprendi a entender como isso é importante, como isso facilita a nossa vida, porque a partir do momento que você segue à risca a pontualidade, gente, você consegue se programar, né? Você consegue programar o seu dia, você consegue fazer mais coisas e tudo flui mais facilmente, né? Porque aqui a coisa é muito ruim quando você pensa, se programa para fazer alguma coisa e a pessoa tem uma pessoa que tá junto com você e ela se atrasa. Então, essa questão da pontualidade é levado muito a sério. Essa questão no Brasil, não sei se agora é, mas antigamente era moda, né? Os atrasos de noiva. Gente, aqui na Alemanha, no go. Esse negócio de atraso de noiva é no go. Eles não veem isso com bons olhos, sabe? Tem, assim, eu não me lembro dos casamentos que eu fui, né? Eu não me lembro de ter atrasado. Claro, gente, claro que sempre tem, né? Tipo assim, às vezes um atrasinho mínimo, né? 15 minutos, 10 minutos, esses atrasinhos até, vamos dizer assim,
Nessa circunstância, nessa situação do casamento, é até que vai. Mas essa questão que a gente vê no Brasil, horas, a noiva se atrasa horas. Gente, aqui não funciona. Então, se você está pensando em vir para a Alemanha, a primeira coisa que você tem que aprender a botar na sua rotina e a levar a sério é a questão da pontualidade, gente. Porque se você se atrasar muito, essa questão de você... Porque, querendo ou não, o atraso embanana tudo. Vai enrolando tudo, né? Vai virando uma bola de neve. Então, se você não quiser levar carão dos alemães, vocês sejam pontuais, né? Vocês sejam pontuais. Uma coisa que depois... Gente, ó, de vez em quando eu vou fazer... Porque eu tô com minha garganta... Já faz dias que eu tô meio resfriada. Aquela gripe mal curada, a gripe que não sai de jeito nenhum. Então, de vez em quando, eu dou uma arranhadinha aqui na garganta, tá? Então, gente, essa questão da pontualidade é uma coisa que eu levo muito a sério. Muito, muito, muito a sério. Então, né, antigamente, a gente tinha costume, por exemplo, assim, uma vez eu fui fazer uma recepção, uma festinha, não sei se foi um chá de bebê que eu fiz no Brasil, alguma recepção que eu fui fazer no Brasil. E daí foi na casa de uma amiga minha e ela me ajudou a arrumar toda a minha madrinha de casamento, tudo. Que é minha querida amiga, vou até mandar um beijo pra ela, minha amiga Célia. E daí era a recepção na casa dela. Eu não me lembro ao certo que recepção que era. E daí a recepção eu tinha combinado para as 8 horas, vamos dizer assim. E daí os convidados chegaram, né? Assim, e daí tinha alguns que não tinham chegado, e passou 10 minutos, passou 15 minutos, e eu naquela coisa, porque eu não sou mais acostumada com essa questão de atraso, das pessoas, porque aqui pra gente não é comum essa questão, né? Igual eu já falei pra vocês. É a questão do atraso. E dela falou assim, Valéria, serve as bebidas, serve as comidas, vamos começar a comer. Porque não é educado, né? E em respeito às pessoas que chegaram pontualmente, vamos começar a servir. E a pessoa que chegar atrasado, como diz o outro, azar dela, né? Porque a maioria tá aqui, então não é justo, não é elegante com as pessoas que chegaram na hora certa, ficar ali por conta de 2 ou 3 que chegaram atrasados. Então, desde então, eu falei, Célia, você tem razão, vamos servir. E desde então, eu levo isso ao pé da letra também aqui na Alemanha, quando, né, às vezes convido e a pessoa chega atrasada. Às vezes a pessoa nem como... Porque, gente, aquela coisa, imprevistos acontecem, né? A gente tá sempre aberto a imprevistos. Mas aquela coisa, manda uma mensagem, liga, Valéria, eu vou chegar, né? Vai acontecer isso, vou chegar um pouco atrasado. Tudo isso é aceitável. A questão que eu acho que é deselegante é a questão de você não avisar e deixar a pessoa esperando. Então, a questão da pontualidade foi uma coisa que eu aprendi aqui na Alemanha e que agora eu levo para minha vida, tanto aqui na Alemanha, quanto aos meus compromissos e as minhas coisas aí no Brasil. Outra coisa que é difícil pra gente, pra nós brasileiros, eu tô dizendo pra nós brasileiros, porque eu sou brasileira, então eu tô falando da gente. É a questão de não saber dizer não, né? Agora que a gente tá começando a aprender, começando a normalizar a questão de você dizer não. A questão de você dizer, não quero, não gosto, não, né? Porque, então, agora que a gente tá começando a ter essa noção e aprender a falar não. Contrapartida, aqui na Alemanha, gente, eles não trocam de roupa para dizer não. Que a gente tem aquela coisa de, a gente vai magoar a pessoa se a gente disser não. A gente vai magoar, a pessoa vai ficar sentida. E por muito tempo a gente não levou em consideração que às vezes quando a gente diz não, às vezes quando a gente diz sim, sem querer dizer sim ao certo, a gente às vezes não está magoando o outro, nós estamos satisfazendo o outro, mas nós estamos nos contrariando, né? E por muito tempo, e a gente tem, eu falo por mim também, que eu me encaixo nisso, a gente tem essa dificuldade de dizer não. E os alemães, gente, eles não trocam de roupa pra dizer não pra você. Eles aqui, eu sempre falo, gente, os alemães não fazem média. E essa questão de dizer não é a questão também, eu vou englobar aqui a questão de fazer média, sabe? Que eu sempre falo assim, quando alguém pede alguma coisa pro Marco, por exemplo, né? O Marco, pra quem não sabe, é meu marido. Quem caiu de paraquedas nesse vídeo, né? O YouTube sugeriu e não me conhece. O meu marido o nome dele é Marco.
e pede alguma coisa pro Marco, e ele fala assim, vou fazer. Ou, não sei o que, vou fazer. E daí a pessoa fala assim, ai, Valéria, eu fico sem jeito, será que eu falo assim, ô, fulano, alemão não faz média. Se ele falou que ele vai fazer, é porque ele realmente quer fazer, é porque realmente ele sabe fazer e porque realmente ele está disposto a fazer. Alemão não faz média, né? Então, essa é uma máxima que raramente você vai perguntar para o alemão se ele diz a verdade na sua cara, né? Às vezes, até de uma maneira meio direta demais, que chega até a ser ríspido, né? Porque nós brasileiros nós temos essa cultura de, como é que eu vou dizer? De pensar, de achar a melhor palavra para dar sua opinião, a melhor maneira de dizer não. Não, os alemães, eles dizem na sua cara o que tem que ser dito, o que eles querem, o que eles não querem, o que eles gostam, o que eles não gostam. Me conta aqui nos comentários, quem de vocês, por exemplo, assim, alguém te ofereceu uma comida e você, a princípio, você não queria, mas você aceitou aquela comida para ser legal, para ser educado. Os alemães não fazem isso, não. Se você oferecer uma comida, eles falam assim, não, obrigada. Nein, danke. Não, a comida tá boa. Eles não... Geralmente a gente fala, tá, né? Mesmo não estando. Porque a gente tem, culturalmente da gente, essa questão de tentar não magoar o outro. Os alemães não, gente. Nein. Se uma comida tá boa, eles falam... se não tiver boa, eles falam, nein. Nein. Não tá boa. Ou... se não é aquela Brastemp, não tá aquela maravilha, eles falam na cara, gente. Eles falam na sua cara. Ou daí, nessa, dá pra comer. Então, logo quando eu cheguei, foi um processo pra mim entender. E até hoje, gente, eu tô falando isso com vocês agora, mas não é uma coisa que tá totalmente fixado na minha cabeça, não. Às vezes eu ainda assusto, né? Apesar que eu tô aqui há muitos anos, eu tô aqui desde 2006. É uma coisa que eu ainda, de vez em quando, eu levo um susto. Assim, que eu falo, eita ferro, eles são assim mesmo, né? Então, é aquela questão de não levar pro pessoal. Às vezes não é nada contra você. É só a opinião deles, que você perguntou e ele te respondeu claramente. Então, é muito comum vocês pedirem para os alemães, você pode fazer isso? Você fala assim, não posso. Daí você pergunta assim, por quê? Porque eu não quero. Porque eu tô cansado. Porque hoje eu não tô com vontade, né? É muito, 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 muito comum. Então, gente, caso eles te derem um não na sua cara, não leve isso nada pro pessoal. Eles são diretos, como diz o ditado, eles são diretos e retos. Com eles não tem rodeios, com eles não tem medir palavras, eles falam o que eles têm que falar na sua cara, direto e reto. E por outro lado, eu acho assim, apesar que a gente se assusta, a gente tá ainda, eu digo por mim, eu também tô nesse processo de ir normalizando essa questão, mas é ainda assim, nos dias de hoje, pra mim é ainda difícil de dizer não, né? Às vezes assim, eu vou tentando encontrar a melhor maneira, mas sou a pessoa que fala não com facilidade? Não. Já fui pior, já fiz várias coisas, não querendo fazer, mas só porque eu tinha dificuldade de dizer não tive coragem de dizer não, sabe? Mas agora, com a maturidade, né, com a que a gente vai adquirindo com o decorrer do tempo e com a convivência com os alemães e com a como é que eu vou dizer? A convicção que é importante a gente levar em consideração as nossas vontades, nossos desejos mais íntimos, né? A necessidade de se priorizar em algumas circunstâncias. Então, eu tô cada dia tentando me melhorar e a cada dia tentando normalizar a questão de dizer não em algumas circunstâncias. Então, vocês estão vindo para a Alemanha, vocês estão recém-chegados aqui e vocês levaram vários nãos na cara de vocês. Não leve pro pessoal. Os alemães, eles são diretos e retos, eles falam na cara. Doa a quem doer. Outra questão que é muito comum no Brasil, que aqui na Alemanha também não é comum. Os alemães não têm essa mentalidade, eles não são culturalmente
Dessa maneira, a questão da ostentação. Gente, os alemães não ostentam. Aquela questão que eu vejo no Brasil, que, por exemplo, assim, você vai... As festas no Brasil, as festas de aniversário, vamos dizer assim. As festas de aniversário, principalmente das crianças. Aquelas festas luxuosas, aquelas festas grandiosas, aquelas recepções que você fala, misericórdia, tem necessidade disso. A questão da importância que a gente dá para as marcas. No Brasil as pessoas compram aquelas roupas. Vocês veem, é só vocês observar nas redes sociais. Os brasileiros ao redor do mundo, ou quando postam nas redes sociais, que a gente é uns outdoor, né? Compra, veste como uma blusa com bastante marca da Guess, a calça toda de Louis Vuitton, a bolsa com a escrita desse tamanho, a plaquinha de marca, como é que é? De Chanel, do marca, como é que é o nome da marca? Esqueci. Michael Kors, né? É típico, gente. Fala a verdade. Dá uma pausa aqui e fala pra mim aqui nos comentários, se não é verdade. Que eu fico vendo, por exemplo, que tá na moda. No Brasil, os copos Stanley. Stanley. Como é que chama os copos, gente? Que a gente vê no Brasil é caríssimo, gente, caríssimo. Não é só no Brasil que é caríssimo, aqui também é caríssimo. Mas que no Brasil todo mundo faz questão de ter um copo, de postar uma foto no churrasco, na balada do final de semana, com o copo, com o copo Stanley. Fala pra mim se eu tô mentindo. Fala pra mim. Muito comum, gente, muito comum. Né? Paga, por exemplo, aqueles copos. Paga 300, 400 conto num copo. E toma cerveja barata. Mas não importa. O que importa não tem dinheiro pra cerveja barata. Não tem dinheiro pros bons drinks caros. Mas o copo Stanley tá aqui na mão. Mas nem que for o falsificado, o chiruzinho aquele do cabelo, todo mundo... Gente, tô falando todo mundo, mas é uma maneira de dizer, né? Não dá pra generalizar. Eu não estou... todo mundo que eu digo é uma figura de linguagem. Mas todo mundo quer ter esse copo. Aqui na Alemanha, gente, você não vê isso. Você não vê o povo ostentando, né? Claro que tem pessoas que têm essa coisa, mas não é regra. Os alemães, eu sempre falo, os alemães são muito práticos, né? Essa questão da ostentação, essa questão da moda, aqui na Alemanha você não vê isso, gente. Né? Claro, você percebe quando a pessoa tem dinheiro, por exemplo, né? Assim, no jeito, nas roupas, assim, mas é aquela roupinha que você vê que é aquelas umas, assim, é só um detalhezinho, né? Um detalhezinho, né? Mas no Brasil não é comum. Não é comum o minimalismo. No Brasil é o maximalismo, né? As festas de aniversário aqui são muito comuns, muito simples. Vocês veem, eu já postei vários vídeos aqui que eu compartilhei com vocês as festas dos aniversários dos meus filhos. E não é porque eu sou pobre, não. Você faz isso porque você é pobre. Você faz isso. Não, gente. Sou rica? Não sou rica. Tem uma vida confortável? Graças ao bom Deus, a gente tem uma vida confortável. Mas, gente, não existe. Não é questão da gente não ter dinheiro, é questão de que não é culturalmente, não é normal. Não faz parte da cultura deles. Eles costumam investir as coisas deles em outras coisas, né? Aqui é muito comum, por exemplo, o dinheiro que eles vão investir nessas festas luxuosas, essas coisas para as crianças, o dinheiro que vão investir para isso, eles gastam com outras coisas, né? Eles gastam com uma viagemzinha em família, leva a criança para fazer um programa mais caro em família, sabe? Mas essa questão de fazer essas festas grandiosas para mostrar para o outro, para postar nas redes sociais, aqui na Alemanha não é comum. Não é comum, gente, não é comum, não adianta. Até festa de casamento que a gente vai numa festa de casamento, é umas festas bonitas, né, umas festas assim, mas não chega nem aos pés das festas do Brasil. Um adendo que eu quero fazer, por exemplo, essa questão que tá muito na moda, né? No Brasil, os mêsversário, gente, aqui na Alemanha não existe. Gente, se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês têm uma opinião diferente da minha, me conta aqui nos comentários. Eu nunca ouvi dizer
que aqui na Alemanha tem os mêsversário. Gente, nunca. E aí no Brasil, todo mundo faz. A vida vocês vê no Brasil, nos feeds do Instagram, todo mundo fazendo essa questão do mêsversário. Todo mundo aqui na Alemanha, eu nunca vi falar. Essa outra coisa que eu vejo no Brasil, gente, eu vou falando assim, eu vou falando e vou lembrando de outras coisas. Que não é comum aqui na Alemanha também, é o tal do chá de revelação. Gente, eu nunca ouvi falar de um chá de revelação. Nunca ouvi falar que aqui na Alemanha teve chá de revelação. Ou então aquele negócio que do Brasil faz, chama o trem azul e cor-de-rosa pra saber qual que é o sexo do bebê. Eu nunca ouvi falar. Tanto é que aqui na Alemanha não é comum. Não é muito comum as pessoas quererem saber o sexo do bebê. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Não é comum. Pelo contrário, é muito comum as mães, as gravidinhas, não quererem saber o sexo do bebê. Elas preparam um enxoval simplesinho, tudo em tons neutros. E depois, lá no dia que o menino nascer, é que fica sabendo o sexo do bebê. É muito comum. Por exemplo, quando eu fui fazer os meus ultrassons das minhas gravidez, ela pediu, Pedro, você quer saber qual que é o sexo? Eu falei, claro. Ela falou, não, tô perguntando, porque não é comum. Tem muitas mães que não querem saber. E olha, com o meu último bebê tem 10 anos. Lá naquela vez, já não era comum as mães quererem saber o sexo do bebê. Então, daí, por aí, vocês tiram. Então, essas festividades que são muito comuns no Brasil, esses mêsversário, tudo isso aqui na Alemanha não é comum. E se por acaso você mora em outro lugar, que eu sei que eu tenho seguidoras que me assistem na Itália, da França, dos Estados Unidos, da Espanha, seja lá da onde que você mora fora do Brasil. E você comente aqui, conta aqui pra gente como é que é essas questões aí do país que você está me assistindo. Então, ostentação no Brasil, na Alemanha, não existe. Outra coisa que aqui na Alemanha não é muito comum, mas que aí no Brasil é muito comum, é essa questão da necessidade de estar sempre muito bem vestida e sempre muito bem arrumada. Que no Brasil eu sei que é. Nem qualquer situação pra você ir ali na padaria comprar um pão, a gente tem o costume de se arrumar, né? Se dar uma ajeitadinha. Aí no Brasil é muito comum, eu vejo a mulherada gosta muito de maquiagem, né? A mulherada aí é muito preocupada com estética, essas coisas. Então eu vejo pra ir ali na padaria, a mulherada se empiriquita, trepa naquele salto 15 e vai pro mercado, pra padaria toda arrumada pra fazer suas compras, pra qualquer situação. Aqui na Alemanha não é comum. É uma coisa, um ponto que às vezes eu acho até negativo, porque o alemão é muito prático. É muito comum você convidar uma pessoa para sua festa de casamento, por exemplo, para sua festa, eles vêm com a roupa que eles trabalharam no jardim. Ai, que eu falo, gente, mas essa roupa aí que a pessoa tá numa festa de casamento, essa roupa aí eu vi ela todo dia mexendo no jardim dela. Eles não têm essa questão de se arrumar, sabe? Eles são muito básicos. Essa questão da cara lavada, eles são muito de cara lavada. Então, isso é um ponto, não sei, pra mim é uma coisa, não sei, às vezes eu acho boa, às vezes eu acho ruim, porque daí a gente não fica presa nessa necessidade de estar sempre bem arrumada e maquiada e empiriquitada, né? Eu acho que é um ponto positivo. E, por outro lado, eu acho um ponto negativo, porque às vezes nessa questão de culturalmente a gente tende a se acomodar a estar sempre assim, né? Assim, na questão de... Eu não sou uma pessoa que tô sempre empiriquitada. Então, se você não prestar atenção nisso, você acaba que vive sempre só jogada, sempre só mal amanhada, porque culturalmente as pessoas não reparam muito, não... né? É claro que você vê, assim... Agora você vê, assim, mais as menininhas com cílios postiços, que elas botam aquelas unhonas, uma maquiagemzinha assim. Mas no modo de se vestir, o modo do vestimento, são coisas muito básicas, muito simples, sabe? Mas os alemães, no geral, os alemães são muito simples e eles não prestam atenção, não reparam nessas questões de estar bem arrumada e estar bem vestida e assim por diante. Gente, igual eu falei no começo do vídeo, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, foi sugestão do YouTube, e você ainda não é inscrito no canal,
eu te sugiro a se inscrever no canal. É muito simples. Clica aqui embaixo, se inscreve e aciona o sininho das notificações, que daí cada vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa. E daí, quando você tiver um tempinho, você vem assistir ao vídeo, tá? E também, vou pedir agora, por favor, não esqueça do joinha, porque o joinha é muito importante. Gente, o joinha, vocês não têm noção de quanto o joinha é importante. Porque quanto mais joinhas eu tiver, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante e ele vai divulgar para mais pessoas, ele vai sugerir esse vídeo para mais pessoas e assim ajuda na divulgação do canal e assim o meu canal cresce. Então, por favor, não esqueça do joinha. E aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu conhecido, aquele sua amiga que tá pensando em vir pra Alemanha, ou que às vezes não tá pensando em vir pra Alemanha, simplesmente gosta desse tipo de curiosidades de pessoas de outras nacionalidades. Compartilha com ela, que eu acho que ela vai gostar, tá bom? Agora vamos continuar. Outra coisa que eu adoro e que eu aprendi a gostar e que eu levo muito a pé da letra e que é uma coisa que é muito comum acontecer no Brasil, que eu detesto. Eu detesto. É a questão de quando você convida alguém para uma festa ou para uma recepção. Eu tenho uma máxima que eu levo, que eu aprendi aqui na Alemanha, que eu adoro, que é: convidado não convida. Me conta aqui, quem de vocês não fez uma festa, já não fez uma festa, convidou as pessoas, você se preparou para uma festa, você se preparou para uma recepção, onde você estava pensando, contando com 20 pessoas. Você arrumou o lugar, você comprou as comidas, você preparou tudo para 20 pessoas. Comprou as bebidas e quando você viu, tinha 40. Porque o convidado trouxe um outro convidado que trouxe... Gente, se tem uma coisa que eu detesto no Brasil, me julguem! Vou abrir um parênteses aqui para vocês me julguem. Que eu detesto. Eu detesto. Essa coisa de você preparar para um tanto de X de pessoas e aparecer outras. Eu detesto, gente. É muito chato. É muito chato. Por quê? Porque você preparou, você se arrumou, tudo para receber esse tanto de pessoas. Depois você tem que sair correndo para poder inserir esses outros convidados, essas outras pessoas que você não estava esperando à sua festa. Gente, aqui na Alemanha, isso não se faz de jeito nenhum. De jeito nenhum você leva um agregado para uma festa ou para uma recepção. De maneira nenhuma. Gente, várias vezes, a minha sogra mora a 3h30 de viagem daqui. É muito longe aonde ela mora. E a gente, por conta da distância, a gente não vai para casa da minha sogra com muita frequência. A gente ia assim, a cada 3, 4 meses, a gente ia lá visitar ela. E já aconteceu algumas vezes de nós irmos na casa dela e chegar lá, eles terem sido convidados para um café da tarde na casa do vizinho. Lembrando que o vizinho viu o Marco, viu meu marido crescer. Sabe aquele vizinho da vida toda? Fez um café da tarde. E ela foi pro café da tarde. Ou ela foi pro jantar. Ou ela foi para aquela festa. E nós não fomos. Por que nós não fomos? Valéria, mas por que vocês não foram? É vizinho. Gente, convidado não convida. De maneira nenhuma você chega, você leva alguém que não está convidado para uma festa, porque eles são estritamente metódicos. Eles estão preparados para receber da melhor maneira possível os convidados. Então não tem o porquê de chegar outras pessoas lá. Gente, até para festa de criança. Quem aí no Brasil foi para uma festa de criança, chegou lá, eu trouxe meu primo. Gente, aqui não existe. Quantas vezes eu já fiz festas aqui da Antônia, dos meus filhos, por exemplo, e a mãe veio trazer a criança convidada, e essa criança convidada tinha um irmãozinho. E esse irmãozinho não ficava pra festa. Esse irmãozinho, se ela fosse de boa, ela ia pra casa de boa com a mãe, e se ela não fosse de boa, ela ia pra casa chorando. Ela ia pra casa chorando. Quantas vezes eu levei o Anthony no aniversário, quando a Anthony foi convidado, né? Daí eu fui levar o Anthony pro aniversário e levava a Antônia junto.
Chegava lá, o Ento, me despedia do Ento, tchau, meu filho, vai, se divida na festa. E eu voltava com a Antônia aos berros, aos berros. A Antônia pequena, aos berros, descabelada, porque ela queria ficar na festa. E eu trazia ela pra casa. A mãe da aniversariante, tchau, Antônia, tchau, tchau, tchau. E a gente trazia ela pra casa aos berros. Isso não foi nenhuma nem duas vezes. E eu não levo pro coração. Porque é o certo. É o certo. Ela não tá convidada. Não tem o porquê. Né? Não tem o porquê de ela ficar lá na festa porque ela não é convidada. Então, é muito comum. Então, gente, vocês não se atrevam. Vim aqui, ser convidado para alguma coisa, alguma comemoração, algum evento, algum jantar, alguma coisa dos alemães e levar convidados. Vocês vão levar um carão, gente. Porque eu já falei no começo do vídeo. Alemão não mede esforços. Alemão não tem rodeio. O peixe dá uma carada. O peixe dá uma carteirada. Um passa fora. Pra você, perto da sua convidada, perto do seu arroz de festa, gente, eles não trocam nem de roupa. E daí vocês vão ficar com o carão desse tamanho, carão quente. Fica você e fica o seu convidado com o carão quente, porque eles vão falar. E outra coisa, se alguém falar, não, fulano, vem junto, não, vem junto, é minha amiga, vocês não vêm, não. Dica de amiga, vocês não vêm, não. Vocês não vêm, não, que vocês vão passar muita vergonha. Outra coisa que aqui na Alemanha vocês não devem fazer de maneira nenhuma, que eu acho que no Brasil agora tá mudando esse costume, né? Cada dia mais eu acho que tá diminuindo esse costume, é de chegar na casa de um alemão sem avisar. Jamais você chegue na casa de um alemão sem avisar. Geralmente, quando você tá querendo ir pra casa de alguém, na casa de um alemão, você tem que marcar um termino, agendar. Você tem que agendar a visita a esse seu amigo alemão, esse seu conhecido. É muito comum você vai pra casa do alemão, você programar, fulano, no dia 27 do tal mês, a tal hora, eu tô querendo ir na sua casa. Eu posso ir na sua casa? Daí ele vai olhar na agenda dele e vai ver. Fulano, no dia tal, você pode vir que eu estou te esperando. Então, ele agenda esse compromisso com você. Ele agenda esse horário esse dia que você falou que vai. Agora, se a gente fazer aqui na Alemanha, igual a gente faz no Brasil, fulano, tô passando, troquei a campanha, tava passando. Gente, não faz isso, não. Vocês nunca estão passando, não. Vocês nunca estão passando e chega, não. Vocês ligam, vocês marquem alguma coisa, porque é muito comum deles vocês passar vergonha. E eles não gostam de serem pegos de surpresa. Apesar que eu também gosto, viu, gente? Eu peguei esse costume. Nessa questão, eu tô mais alemãzinha, sabe? Eu gosto muito dessa questão de avisar. Não precisa ser com uma semana de antecedência, não, gente. Não é isso, não. Nem meses, nada. Falava, Valéria, você vai estar em casa amanhã? Porque amanhã tá hora, eu preciso pra sair. Eu gosto. Sabe por que eu gosto? Porque daí eu consigo me preparar. Eu consigo, preparar uma coisinha pra gente comer, uma coisinha pra gente beber. Sabe? Pra gente conseguir. Eu consigo me programar no dia pra eu deixar esse tempinho pra gente poder ficar conversando sem pressa, vocês entenderam? Então, nesse ponto, eu já tô também bem alemãzinha. Outra característica dos alemães é que no Brasil tem muito, né? É muito comum. E que aqui na Alemanha não é muito comum. Aquela coisinha de fazer as coisinhas, o jeitinho. Sabe aquele jeitinho? De fazer as coisas como diz o ditado, fazer as coisas nas coxas? De fazer de qualquer jeito, gente. É complicado. Aqui. Essa coisa de fazer fazer coisa de qualquer jeito. Não é muito comum, não. Eu vejo aqui, gente, pelo meu marido. Por exemplo, aqui em casa, às vezes eu quero fazer uma coisa, né? Eu quero fazer um trem. Sei lá, botar um quadro na parede. Botar uma prateleira na parede. Fazer umas coisinhas assim. Que pra mim, eu poderia fazer assim, igual a gente faz no Brasil, com o jeitinho. A gente vai lá, vai botar
vai botar um trem na parede, fecha o olho assim, pá, faz as coisas meio por rumo que a gente faz, né? Assim, sabe aquela coisa assim, como é que eu vou dizer, gente? Uma coisa não tão formal. Como é que eu vou dizer? Eu não estou sabendo me expressar. E aqui não. Pro meu marido botar um quadro na parede, gente, vocês não têm noção como é que é pra ele botar o programa cair. Não é assim fechar o... Não, ele vai buscar furadeira, ele vai botar aquele negócio pra medir o nível, pra medir o desnível, se o buraco tá pronto, tá na altura certa, se não sei o quê. É tudo com muito medo. É mede daqui, mede de lá, a furadeira. Gente, aquela... Como é que eu vou dizer? Eu não sei, eu acho que não é coisa do meu marido, não, porque todos, assim, a maioria dos alemães que eu conheço são assim também. Vocês estão conseguindo entender, gente? Às vezes eu tenho a impressão que eu não estou conseguindo expressar. Gente, outra coisa que eu anotei aqui, que no Brasil é muito comum, mas eu acho que agora está diminuindo muito essa questão, né? Porque as pessoas estão aprendendo, os homens estão, graças a Deus, estão evoluindo, né? Nesses aspectos. Que, por exemplo, aqui, gente, que no Brasil, vamos falar que é verdade, que quando passa, por exemplo, uma mulher bonita, o homem tem o coisa de olhar assim, de virar a cabeça, ai, como é que eu vou dizer? O fio-fio. Lembrei o exemplo que eu quero dar. Por exemplo, o fio, aquela coisa que a gente fala assim, gente, se eu passar, tem mulher que fala assim, se eu passar em frente a uma obra, os pedreiros não fazer o fio-fio, quer dizer que eu não tô bem, por exemplo, né? Ou se um homem não fazer, fio-fio, gostosa, você não... Gente, aqui na Alemanha não existe isso, não. Aqui na Alemanha, se os homens olham, se os homens observam, eles são muito discretos. Gente, eu estou compartilhando com vocês a minha experiência. Se você, igual eu já falei, se você mora aqui na Alemanha e você tem uma outra experiência diversa das que eu estou relatando aqui, conta pra gente. Mas, gente, por exemplo, assim, você vê no verão, você vê as meninas com aquele shortinho assim, gente, a popinha toda de fora, o decotão assim, os bustiezinhos. Gente, você não vê. Os homens, não tem aquele negócio do homem virar a cabeça, do homem mexer. Claro que essa palavra, né, essa palavra tá muito em uso, mas às vezes ela é usada de uma forma errônea, de uma forma errada, que é a palavra do assédio, né? A questão do assédio, às vezes as pessoas estão... distorcendo essa palavra, mas não é essa a minha intenção. A questão é que aqui as mulheres não são tão assediadas, sabe? As mulheres não tem essa questão de sair na rua, a gente ser encarada. Quem nunca passou por uma situação dessa, gente? Às vezes a gente tá com uma roupa, a gente é tão encarada, que às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, o que tem de errado com a gente? O que é? Será que eu tô cagada? Que a pessoa, que o homem tá encarando tanto, tá me olhando tanto? É claro que tem uns exageros, né? É claro que a gente sabe que tem os exageros. Mas aqui na Alemanha, eu não vejo isso, não. Né? Eu não vejo os homens encarando a gente. E não é só da gente, não. Eu não vejo os homens encarando as mulheres. Eu não sei, é diferente, gente. O jeito dos homens da Alemanha é muito diferente. Gente, fui abrir a janela, comecei a suar, então, se estiver ouvindo um barulhinho, é que eu abri a janela, tá? Então, o que eu tava falando, é muito diferente essa questão dos homens em relação às mulheres, sabe? É muito diferente. Aqui a mulher, essa questão do encarar, a questão de olhar com aquele olhar, assim, não tem isso. Eu até tenho uma história interessante, que há muitos anos atrás, logo quando o Marco foi as primeiras vezes pro Brasil, o meu pai levou o Marco pro boteco, pro bar, né? No final da tarde, pra ir lá tomar uma cerveja e aquelas coisas, né? Então, daí, chegou lá, e daí o meu pai falou assim, e o meu pai só de olho no Marco, né? E daí, sabe como é que no Brasil, país tropical, um calor danado, as mulheres com aquele shortinho curtinho,
aquela mini saia curtinha, a mini saia curtinha, cós baixo aqui, decote, barriga de fora, aquelas coisas que a gente sabe, né? Como é que é no Brasil, como é que a mulherada anda no Brasil, até por conta do calor e culturalmente, nós somos assim. Nós somos assim. Eu nunca fui, nem do meu tempo de mocinha, eu nunca fui muito de roupas muito sensuais, nunca fui não, mas a gente sabe como é que é essa questão da sensualidade no Brasil. E o Marco ali tranquilo, tomando a cervejinha dele, conversando, nanã, e meu pai só aqui, ó, de butuca do Marco. E daí ele chegou e falou pra mim assim, Valéria, eu acho muito engraçado, eu acho muito interessante, que a gente tava lá no boteco, na lanchonete tal, não sei o que, passava aquele monte de meninas, nananana, e o Marco nem olhava. E o Marco nunca nem virou a cabeça, assim, pra olhar. E daí quando, aquelas piadinhas, sabe, assim, quando estão os homens, assim, vários homens que passam mulherada, aquela piadinha, aquele comentário, ele falou assim, Valéria, e até hoje ele comenta isso, o Marco não compactua, o Marco não conversa sobre isso, olha, gente, ó, né, que agora já faz muitos anos, né, e o Marco, na época, então vamos falar assim, não, na época o Marco não falava bem português, mas agora o Marco, ele entende tudo. Ele entende tudo. O português dele não é perfeito, não é é um português de gringo, como poucos vão falar, mas ele entende tudo. Ele fala tudo. E até hoje o meu pai, até hoje o meu pai comenta isso, que ele acha muito interessante, muito engraçado essa questão do Marco. Que o Marco não olha, que o Marco não faz comentário, o Marco não faz piadinha, não tem nada disso. E isso é isso mesmo, gente. Essa questão do culto que nós brasileiros temos com o corpo, com a sensualidade, que as mulheres querem estar sensuais o tempo todo, querem estar bonitas, sexy, né? E os homens dão valor para isso, o sangue latino. Que na Alemanha não é comum. Então, para aquela mulher que para estar se sentindo bonita, para estar se sentindo valorizada, ela tem que passar numa obra, num grupo de homens e sentir um fio, uma coisinha assim, gente, trago-lhes uma notícia impactante. Aqui na Alemanha isso não é comum. Até essa questão, assim, quando a gente sai, assim, às vezes, de vez em quando a gente sai, assim, entre amigas, né, nós vamos ali num bar, nós vamos num restaurante, né, assim, de vez em quando a gente sai, assim, gente, você não vê, você vê ali grupo só de mulheres, quietinha lá no grupo dela, só as mulheradas ali comendo, bebendo, dando risada, mulheres sendo mulheres, e os homens ali quietinhos, cadê? Vocês não veem essa questão dessa paquera, essa questão da insinuação, não tem aqui na Alemanha. Não tem, né? Até o povo brinca aqui que a gente, né, para nós estrangeiros, que a gente tem vontade de saber, que a gente não sabe como é que os alemães se paqueram. A gente não sabe como é que os alemães... Porque é tudo tão discreto, é tudo tão formal, é tudo tão... Não sei. Eu não sei como é que se dá, como é que acontece essa paquera aqui não, gente. Não sei, porque eu não conheci meu marido aqui, eu conheci meu marido no Brasil, então a nossa paquera... a nossa paquera foi diferente, sem contar que foi há muito tempo, né? Então a nossa paquera foi diferente. Mas eu não sei dizer pra vocês como é que é a paquera, como é que se dá a paquera aqui na Alemanha. Então, gente, se vocês vierem aqui, mulherada, que vierem passar no canto, os homens não virar o pescoço, os homens não fazer um fio-fio, o homem não falar pra você, é gostosa, o homem não fazer uma piadinha assim, não leve, não é nada com você. Não é nada contra você, não tá querendo, isso não quer dizer que você é feio, que você não quer dizer nada disso. Quer dizer que, culturalmente falando, os homens aqui na Alemanha, eles têm uma postura mais calma e mais serena e mais sensata quanto à questão do corpo feminino e das mulheres de um modo geral, tá? E por último, último tópico que eu anotei aqui e que eu já falei meio por cima ali anteriormente é a questão dos combinados não serem no Brasil, na grande maioria, infelizmente, né? Ou pelo menos, né, entre nós brasileiros, é a questão dos combinados não serem cumpridos, né?
Porque aqui, gente, eu sempre falo assim, quando você combina uma coisa com uma pessoa, aquilo está combinado. Não precisa ser nada formalmente, nada formalmente. Se você combinar, igual eu estava falando antes, você combina, eu combino que eu vou visitar uma pessoa daqui 2 meses. Se eu combinei que eu vou vou te visitar daqui 2 meses, tal dia, tal hora, pronto. Tá combinado. Tá combinado, gente. Se por acaso acontecer alguma coisa de você ter que mudar os planos, você vai ligar, você vai descombinar, quebrar esse combinado e fazer um outro combinado com essa pessoa. E tá tudo certo. Se você combinar com a pessoa que você vai lá ajudar ela a fazer alguma coisa, fazer uma mudança, por exemplo. Gente, tá combinado. Tá combinado. Né? E a gente sabe que no Brasil os combinados não são levados muito a sério. Não são levados muito a sério. Né? E é uma outra coisa que quando eu tô no Brasil, eu sempre falo assim, meu pai. Pai, o senhor não combine nada com o Marco se o senhor não tiver certeza que o senhor não vai conseguir cumprir. Porque o Marco fica pé da vida. Essa questão assim, Marco, vamos fazer... Quando a gente tá no Brasil, né? Vamos fazer tal coisa, tal dia? Pro Marco, esse negócio, vamos fazer tal coisa, tal dia, pro Marco tá combinadíssimo. Ele não toca mais no assunto e tá combinadíssimo. Caso chegar no tal dia e a tal hora e o meu pai não levou, gente, ele fica pé da vida, ele fica muito bravo. E daí meu pai fala assim, eu falei, pai, pelo amor de Deus, se você combinou com ele, tá combinado. Quando você combina uma coisa com um alemão, você não precisa anotar nada, não. Você não precisa de um... É como se fosse, gente, quando você combina uma coisa com um alemão, de boca, pra ele, o peso desse combinado pra ele é como se fosse um contrato assinado. Você combinou. Então é muito comum o Marco às vezes fica pé da vida com meu pai. Porque meu pai faz aqueles combinados que a gente faz, combinado de boca, e pra ele não é. Então, gente, é muito comum. Então, aqui é muito sério. Se a pessoa falar pra você, você quer fazer isso? Então, se você falar, você só concorde se você quer fazer aquela coisa, se você tiver certo e se for da sua vontade de fazer certo, de fazer isso. Porque se você não quiser, você fala assim, não, eu não quero fazer. Pronto. Não gosto disso, não quero fazer. Pronto, acabou. Então, tá certo. Mas se você disser, vou fazer isso, vamos fazer isso, então você honre a sua palavra até o final. Porque isso é muito ruim. Gente, é muito mal visto quando você combina uma coisa com o alemão. Combinado de boca. Gente, o combinado de boca para os alemães é igual eu tô falando. É a mesma coisa com o combinado de contrato. Então, por favor, se vocês combinarem alguma coisa com alemão, você cumpra o que foi combinado. Igual daí a Sandra, outra coisa que deu essa ideia de gravar esse vídeo, que a Sandra tava falando que uma conhecida dela lá nos Estados Unidos que trabalha de limpeza, tem uma firma de limpeza, se não me engano, e ela tinha contratado um ajudante para poder ir fazer uma faxina na tal lugar. E essa pessoa combinou de boca, essa amiga da Sandra combinou de boca com outra pessoa de fazer a faxina numa casa. E que depois, né, tinha tipo assim, daqui tal dia nós vamos lá fazer a faxina. Você quer ir comigo fazer a faxina? Fulana falou, vou fazer a faxina com você. E daí, um dia antes, essa amiga da Sandra começou a ligar pra essa pessoa pra confirmar se ela ia fazer a faxina. E a pessoa não atendia o telefone, não atendia. No dia da faxina, a pessoa ligou, daí com muito custo, a pessoa que tinha combinado atendeu o telefone e descombinou, ou seja, deixou, uma coisa assim essa história, deixou a pessoa na mão. Porque ela não levou à risca o combinado que ela tinha feito. Pode ser que isso aconteça aqui na Alemanha? Pode ser que aconteça, né? Porque nada é 100%. Não dá pra generalizar tudo, né? Não dá pra generalizar nada, melhor dizendo. Mas é mais difícil. Porque eu tenho pra mim que o alemão não é puxando sardinha, gente. Não é puxando sardinha, não. Não é puxando saco dos alemães. Não é. Eu tenho... pra mim, que os alemães, eles levam à risca a palavra deles, sabe? A palavra dada, o combinado deles, o que eles combinam, eles levam à risca. Porque todas essas coisas que eu falei,
né? Eles não mentem pra agradar, não faz, fala na sua cara se não quiser. Eles são muito diretos e retos. Então, é isso. Eu acho que por conta de todos esses aspectos que eu estou citando, quando ele combina alguma coisa com você, é porque ele realmente vai fazer. E é porque ele realmente está disposto a fazer isso. Então, se você tá pensando, se você vai combinar alguma coisa com o alemão, gente, pense primeiro 1001 vezes para saber se você vai conseguir cumprir o que você combinou com ele. Caso você ache que você não vai cumprir, você não combine. Você não combine. E, igual eu falei, mas se por acaso acontecer algum imprevisto que você não vai conseguir cumprir, avise com antecedência. Não deixe um alemão na mão, que eles ficam pé da vida. Quando os combinados não são cumpridos. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu imagino que esse vídeo já esteja longuíssimo, porque eu começo a me empolgar. E assim, e dentro dessa lista que eu tinha feito aqui, eu fui incluindo mais outras coisas, porque aquela coisa, né? Eu vou falando e vou lembrando de outras coisas que eu não tinha anotado. E é isso. Mas vou parar esse vídeo por aqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm mais algumas coisas que vocês gostariam de colocar aqui, escrevam aqui que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Tá bom, gente? Então é isso, um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!